E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo do 35 ao 40. Eu vou falar com vocês sobre a importância de nós caminharmos sobre uma orientação de Jesus, sobre uma palavra que Ele nos deu, uma revelação. Vamos ao texto? A palavra nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? Pai, obrigada pela sua presença. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, fique à vontade no nosso meio, vivifica a sua palavra, para que ela transforme as nossas vidas, para que ela nos leve em direção àquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu disse aqui no início do vídeo que nós iríamos refletir sobre a importância de nós caminharmos sobre uma palavra do Senhor, uma direção dele. E aqui nós lemos que ele disse claramente para os discípulos: Passemos para o outro lado. Eu entendo que passar para o outro lado significava dizer: olha, o que nós estávamos fazendo aqui, nós já terminamos. Vamos passar para o outro lado. Do outro lado tem coisas novas, tem projetos novos. E nós precisamos sair de onde nós estamos para caminhar em direção ao outro lado, onde nós viveremos coisas novas. Imaginar que vamos viver coisas novas, novos projetos, é bastante animador, mas quando o Senhor nos convida para um novo lugar, um novo projeto, um novo tempo, geralmente Ele não nos mostra o que acontecerá no meio do caminho. Geralmente nós ficamos empolgados com o início, quando nós recebemos a revelação do Senhor, e com o fim, quando nós efetivamente estamos vivendo tudo aquilo que o Senhor havia nos mostrado. Mas hoje eu quero te dizer que o meio do caminho é que é desafiador. Jesus disse para os discípulos: Passemos para o outro lado. Pode ter sido empolgante no início receber essa informação, pode ter sido muito bom depois que eles chegaram do outro lado, mas no meio do caminho é que sobreveio a tempestade, é que os ventos ficaram fortes, o barco ficou açoitado de um lado para o outro. E nesse momento que foi mais desafiador, o que desafiou a fé dos discípulos. Mas hoje eu quero te dizer que você precisa caminhar com os seus olhos fixos na revelação do Senhor, naquilo que Ele te falou. O que Ele havia falado para os discípulos: vamos passar para o outro lado. Então não importava o que aconteceria no meio do caminho. A palavra é: vamos passar para o outro lado. Da mesma forma conosco, o Senhor traz uma revelação, Ele traz uma promessa para nós. E nesse intervalo entre o que Ele nos disse e onde nós realmente vamos chegar e viver o que o Senhor tem para nós, podem acontecer muitas coisas, podem vir muitas tempestades. E como nós vamos conseguir permanecer, não morrer no meio do caminho, não desanimar na fé? Olhando para o que o Senhor nos disse, olhando para a palavra dele, pela revelação dele. A palavra diz que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada e faz o que agrada a ele. Então, não importa o que aconteça no meio do caminho, embora seja desafiador, se você caminhar olhando para o que o Senhor te disse, você vai conseguir chegar até o outro lado. E nós temos um exemplo disso na Bíblia, com a história do José do Egito. Você pode ler a história dele completa no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. O Senhor mostrou para José em sonhos que ele seria grande, que ele iria governar.
mas o Senhor não mostrou para ele que durante esse processo ele passaria por 13 anos de escravidão no Egito, onde ele seria preso, ele seria traído, injustiçado, passaria por várias situações que, na verdade, depois nós vemos que foi um tempo de treinamento em que o Senhor o preparou para governar a nação do Egito, a nação mais poderosa da época. Assim também conosco. Se o Senhor nos revelasse por tudo que nós teríamos que passar nessa fase de treinamento para chegar aonde Ele quer, para vivermos efetivamente o que Ele tem para a nossa vida, provavelmente nós iríamos desanimar. Provavelmente nós iríamos falar assim: ah, não, Senhor, isso é muito difícil, eu não quero passar por isso. Mas nós não escolhemos o nosso chamado, não é verdade? Quando o Senhor decide que Ele quer nos fazer passar por algo, que Ele quer nos preparar para algo grandioso, e geralmente as coisas que vêm do Senhor são grandiosas, Ele vai precisar nos fazer passar por tempestades, que na verdade são treinamentos que vão provar a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa constância. Vão provar se nós realmente confiamos no Senhor. Vai nos preparar, vai nos dar habilidades para nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós não estamos preparados. E a Bíblia fala que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o odre velho não suporta o vinho novo e se arrebenta. Então, para vivermos as coisas grandiosas que o Senhor tem para nós, com certeza nós vamos precisar passar por treinamentos. Na verdade, a nossa natureza humana, ela vê isso como provas, como dificuldades, como tempestades. Mas o Senhor vê como treinamento. E o Senhor não desperdiça nenhuma oportunidade de nos fortalecer, nos amadurecer espiritualmente e nos capacitar para o que Ele tem para nós. Mas não precisa ficar desanimado. Eu tenho uma boa notícia. Mesmo nós não sabendo pelo que nós vamos passar durante esse processo, rumo ao lugar desejado, rumo ao lugar que o Senhor nos mostrou que nos levará, nós poderemos ter certeza de pelo menos duas coisas. A primeira delas é que nós podemos ter a certeza da presença do Senhor Jesus o tempo todo conosco. Não importa pelo que nós teremos que passar, Jesus passará conosco. A Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos que o barco estava sendo açoitado, mas Jesus estava no barco com os discípulos. Os discípulos ficaram amedrontados porque Jesus estava dormindo, mas Jesus tinha tudo sob controle. Então, às vezes, nós podemos pensar que o Senhor não está conosco. Por quê? Às vezes o Senhor fica em silêncio, às vezes o Senhor vai ficar observando como nós vamos reagir, mas nestes momentos você não precisa desesperar, porque o Senhor com certeza estará com você. Foi a promessa que Ele nos fez antes de subir ao céu. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele nos enviou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, nosso ajudador, aquele que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. Aquele que está o tempo todo conosco, nos fortalecendo a nossa fé. Então, em meio a todo o processo que o Senhor nos faz passar, com certeza nós não passaremos sozinhos. E quando o Senhor nos diz que estará conosco todos os dias, quer dizer todos os dias. Não é apenas quando tudo estiver bom, quando tudo estiver calmo, mas também nos momentos difíceis, nos dias de tempestade, nos dias de desânimo, de tristeza. Com certeza o Senhor estará conosco. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, porque a nossa fé não é baseada no que nós vemos, mas é baseada no que a palavra do Senhor diz. Então, o que o Senhor falou para você? Para os discípulos, Ele disse: vamos passar para o outro lado. Então, não importava o que acontecesse, o que aconteceria ali no meio do caminho, a palavra do Senhor iria se cumprir. Eles chegariam do outro lado da mesma forma com você. Talvez você olhe as suas circunstâncias ao seu redor e elas não estão sustentando a sua fé, mas você não deve viver pelo que você vê,
Você deve viver pelo que você crê, no que a palavra do Senhor diz, pelo que o Senhor Jesus disse a você. Essa é a segunda coisa que nós podemos ter certeza durante esse processo. Eu disse aqui que mesmo você não sabendo pelo que você vai passar, você pode ter certeza de duas coisas. A primeira eu disse que o Senhor sempre estará com você, e a segunda é a fé na palavra revelada, no que o Senhor disse para você. A palavra do Senhor vai se cumprir, não importa o que aconteça, o que Ele disse a você vai se cumprir. Como aqui no exemplo que eu dei do José do Egito, o Senhor mostrou a ele que ele iria governar, mas nesse meio tempo ele foi vendido pelos irmãos como escravo, foi preso, foi injustiçado, passaram-se vários anos, mas no final da história o que aconteceu? A palavra do Senhor se cumpriu. E José governou o Egito. Nós vemos na história do José que ele sabia exatamente em quem ele estava crendo. Ele confiava na palavra revelada. Ele confiava que o Senhor havia mostrado a ele iria se cumprir. Tanto é que ele manteve a sua integridade, ele não pecou contra o Senhor, ele não se desviou dos caminhos do Senhor, e ele aproveitou aquele tempo difícil, aquele tempo em que várias coisas aconteceram, ele enxergou como aprendizado. Tanto é que no final da história, quando ele se revela para os seus irmãos, ele disse para eles: não foram vocês que me enviaram para cá, mas o Senhor me enviou adiante de vocês. Então, José, nesse tempo do processo dele, ele teve experiências com o Senhor, ele amadureceu espiritualmente e ele entendeu que a vida dele estava nas mãos do Senhor e que todo aquele processo era apenas um treinamento e que a palavra do Senhor que havia sido revelada a ele se cumpriria, não importava o que acontecesse. A palavra do Senhor diz no livro de Josué 21:45: nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falou ao povo de Israel. Tudo se cumpriu. No livro de Jó tem uma declaração belíssima. Jó declara: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, para finalizar, o que eu quero te dizer hoje é: caminhe pela revelação do Senhor, caminhe rumo ao lugar desejado, rumo ao lugar que o Senhor te prometeu. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, não importa se pessoas estão se levantando contra você. A palavra de hoje é: o que o Senhor falou vai se cumprir. Não importa o que aconteça no meio do caminho. Caminhe olhando para aquilo que o Senhor te revelou. Caminhe em obediência ao Senhor, assim como José fez. Seja íntegro, seja fiel ao Senhor, não se corrompa. E você verá todas as promessas do Senhor, toda a revelação do Senhor a seu respeito se cumprir. E você chegará ao seu destino. Que palavra poderosa, que palavra maravilhosa, não é mesmo, meus queridos? Muito obrigada pela sua companhia. Receba essa palavra onde você está. Seja fiel ao Senhor e não se esqueça que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. E que você também precisa se posicionar em obediência, em santidade, em fidelidade e crendo em tudo que o Senhor falou. Um grande abraço e até o próximo vídeo.